Meus amigos e amigas, é com muita alegria que iniciamos mais uma reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pelo irmão José, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Lucimar, com a prece inicial, nossa irmã Cristiane, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e pelos comentários dos irmãos Sérgio e Isabela. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, lembrando que isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos com o coração aberto os benefícios deste banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando a nossa reforma íntima, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda espiritualidade de luz, estando sempre em constante oração. Mestre Jesus, que através do seu amor e da sua luz possamos ter a proteção e o auxílio dos nossos irmãos de luz para dar início à reunião do nosso Evangelho no Lar. E que cada um de nós aqui presentes sejamos tocados por esta energia e juntos possamos guiar da melhor forma os ensinamentos do Mestre Jesus a cada irmão que esteja precisando de uma luz em sua vida, tanto encarnado quanto desencarnado, que possamos entregar a cada um deles uma palavra de conforto, de amor e de carinho. Pois em tempos difíceis, o melhor que podemos fazer é transmitir amor em forma de luz para quem precisa. Assim seja. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 98. Capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá neste ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência às capas de santos. Raros os que não colocam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios dourados,
lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou dos seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Desce a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais, sem menos. Neste texto dá para a gente entender que Emmanuel chama atenção, como ele diz, a capa, usamos a capa para esconder as nossas imperfeições, os nossos desejos mundanos. Usamos a máscara, enganamos pessoas, mas não podemos enganar Jesus e nossos amigos espirituais. Os nossos amigos espirituais nos enxergam como realmente somos, através da nossa alma, o que nós temos no coração. Então não adianta a gente querer enganar outras pessoas mostrando o que não somos. E com a responsabilidade de espíritos imortais, devemos reconhecer que somos imperfeitos, os nossos defeitos. Então a gente precisa ter coragem e humildade, porque é por isso que estamos encarnados nesse mundo, para o nosso crescimento espiritual. E nos enganando, estaremos enganando não outras pessoas ou espíritos com aqueles com quem entramos em sintonia. Estamos enganando a nós mesmos. Estaremos atrasando a nossa evolução espiritual. Então precisamos da aceitação, através do conhecimento de nós mesmos, para que a transformação moral, a transformação do nosso espírito aconteça. Porque diante de Jesus, precisamos mostrar quem nós realmente somos e seguir os seus passos para seguir o caminho da luz. Temos muitas capas que nos impedem de nos aproximar do mestre amigo. Até dos seus mensageiros, elas nos afastam. Nossos milindres, nossa incapacidade de perceber o mal que fazemos ao outro, tudo que nos aproximam com a atual natureza humana nesse planeta, nos afastam até de quem temos muita afeição. Não é que sejamos maus, é que ainda alimentamos em nós um grande mal. E qual é esse mal? O egoísmo. A capa mais espessa e pesada que levamos grudada mesmo em nós. Precisamos nos desfazer das capas mundanas enquanto temos tempo, pois a escolha está próxima. Sejamos que nem o cego de Jericó. Se queremos ser beneficiados por Jesus, esqueçamos de nós e deixemos Ele agir sobre nós. O conhecimento dos seus ensinos deve penetrar em nosso íntimo, pois nos protege de mágoas descabidas, de tristezas desnecessárias, de decepções e ingratidões comuns a todos nós. A vida é curta, todos dizem, sem se ater da eternidade, que é a verdadeira vida espiritual. Podemos comparar a vida física como um rio que desemboca no mar. Quem sai do rio sem o devido preparo se perde na imensidão que é o mar. Que possamos aproveitar a passagem do Cristo em nossa vida pelo conhecimento de seus ensinamentos teóricos práticos, já que adquirimos através da doutrina espírita que abraçamos, e nada mais é o que é a sua boa nova rede viva em nossos corações. E assim tornamos mais leves, destituídos das capas que carregamos sobre nós, não só de agora, mas há séculos.
como se fosse um apêndice natural do nosso corpo, né? Deus nos ajude. Eu adoro esse texto da passagem do Bartimeu, né? Eu imagino Bartimeu arrancando sua capa, arrancando tudo que é seu, naquele desespero de ser salvo por Jesus, né? Que fé ele teve nesse momento. Ele queria a qualquer custo ser curado, né? E para isso ele teve que tirar a capa dele. E é isso que nós temos que fazer, porque todos nós temos uma capa, todos nós vestimos essa capa todos os dias. Todos os dias nós escolhemos uma capa ou para esconder ou para aparecer aquilo que nós não somos. Porque nós vivemos numa sociedade que dita padrões e precisamos a qualquer custo nos encaixar, parecer exatamente o que nós não somos. Ganhamos rótulos, vestimos personagens e chega no momento que nós viramos refém essa capa pesa. Só que nós estamos tão acostumados com ela, nós precisamos dela. E não temos coragem de deixar ela de lado. Por muitas vezes, vestimos uma capa para esconder nossas feridas. E essas capas, quando nós estamos escondendo as feridas, ela vira uma capa de orgulho, do egoísmo, né? Porque talvez nós fomos rejeitados e não queremos mais ser rejeitados. Então a gente veste a capa do orgulho, sim, como proteção. Porque muitas vezes nós fomos abandonados, fomos traídos. Então a gente está sempre vestindo uma capa, seja por defesa, seja para parecer o que nós não somos, né? Porque o ser humano ainda vive muito de sentimentalismo. Ele vive de aparências. Então, aquele personagem, aquela capa que ele está vestindo, é uma segunda pele. Ele não consegue viver mais sem aquela capa. Ele quer mostrar a todo custo, ou no ambiente de trabalho, mostrar uma pessoa que realmente que ele não é, para quê? Para ser aceito. Então ele veste aquela capa para aparecer. Infelizmente, essas capas nos afastam das bênçãos de Deus, nos afastam do amor de Deus, das promessas de Cristo. Porque Deus, ele não quer um personagem, ele conhece nossos corações. Ele sabe quem nós verdadeiramente somos. Então ele quer que nós nos apresentemos para ele como nós somos, a nossa essência, a nossa verdade, com toda a humildade em nossos corações. O dia que nós tirarmos essa capa para poder andar debaixo das asas do Senhor, viver as promessas de Cristo, é como se aquele peso tivesse saído da gente, sabe? Eu entendo que o dia que essa capa não mais servir, nesse dia nós estaremos vivendo sobre as promessas de Cristo, de Jesus, né? Nós precisamos tirar essa capa para nos apresentar diante de Deus. Eu acho que esse já é um caminho que a gente deve seguir da nossa evolução, para encontrar o amor, para poder ter um relacionamento com Deus. Porque para ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com Jesus, nós não podemos ter capa. A capa, ela não vai deixar com que a gente converse, com que a gente tem que abrir nosso coração, sabe? Então, meus queridos, a mensagem que eu gostaria de passar é: rasga essa capa, faça igual a Bartimeu, tira e vá atrás de Jesus e se abre para Ele, abre seu coração.
até para conversar com Jesus, a gente precisa tirar essa capa. A gente tem para permitir que ele entre na nossa vida, nós não podemos ter essa capa. Então hoje eu te convido, sim, a tirar essa capa, seja ela de aparência, seja ela para esconder qualquer coisa, porque Jesus te ama do jeito que você é. Sem essa capa você não precisa disso. Nós não precisamos disso, né? Então a mensagem para mim de Bartimeu, que todos sejamos Bartimeu hoje, né? Que possamos tirar nossas capas igual a Bartimeu fez. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, ouvindo uma canção e refletindo. Se objetivamos a cura de nossa alma, lancemos fora os nossos revestimentos exteriores do orgulho e do egoísmo. Vamos ao encontro do Mestre, como realmente somos. Afinal, ele nos conhece muito mais que nós mesmos nos conhecemos. Pense nisso. Após nossas reflexões, vamos levar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas. E com o auxílio da espiritualidade de luz que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, a harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração, em busca de conforto, diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual. Que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo. Pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos. Por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e necessitam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais,
o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre Jesus para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade de luz, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.